E para finalizarmos as rodadas de clientes, as apresentações dos nossos clientes, eu gostaria de chamar nosso amigo Cleberson Schreiber, da empresa Klabin, que vai nos mostrar como a tecnologia ArcGIS tem ajudado na promoção e engajamento da comunidade e também garantia da continuidade dos seus processos florestais. Cleberson, mais uma vez agradeço aí a apresentação, a sua presença. Obrigado aí pela Klabin ter liberado você. Eu sei que você está de casa, né? Você está aí, ao fundo está a sua casa. Bom dia, obrigado por nos receber em casa. Bom dia, obrigado Marlon, obrigado à Imagem pelo convite, né? Estamos aí no segundo Agri Summit, é muito importante para nós, acho que para a Klabin, né? Ter a oportunidade de mostrar um pouquinho da parceria, um pouquinho do que nós estamos fazendo dentro da área de geotecnologia hoje na Klabin. Então, agradeço aí o convite e a participação. Hoje, nós vamos entrar num assunto, a gente vai apresentar um pouco do que a gente vem fazendo como Klabin em relação aos usos das plataformas, né, da Esri, mas com o objetivo de mostrar como nós estávamos preparados para momentos de crise, como foi esse agora de 2020, da questão do Covid. Então, mais agora me apresentando, né? Eu sou consultor responsável pela parte de sistema de informação geográfica, né? Então, toda a parte de geoprocessamento, cadastro, sensoramento remoto e mobilidade, voltado à geotecnologia. Trabalho na Klabin já há 7 anos, e nesses 7 anos teve um marco específico, que foi um café com giz, e estava lá eu e o meu coordenador, e o pessoal começou a apresentar, o pessoal da Imagem começou a apresentar um monte de apps, de tecnologias, e naquele momento eu e ele olhamos para a cara do outro e vamos, tá, mas aonde que nós estamos, né? Nós estamos usando somente o ArcGIS para editar e não estamos consumindo toda a tecnologia. E a partir de lá, nós começamos a investir em entender como que funciona a tecnologia, a equipe se engajou nisso, né? A equipe trouxe muito desse conhecimento, e aí conseguimos bons frutos, né? E um pouco desses frutos nós vamos compartilhar com vocês aí durante essa apresentação. Então, nosso tema é o uso de geotecnologias como um planejamento estratégico na área florestal em tempos de Covid. Mas apresentando um pouco da Klabin, né? Hoje, atualmente, a Klabin é líder, né, no Brasil na produção de cartões, embalagens de papelão do lado e sacos industriais, e também, né, oferece ao mercado a melhor solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff. Nós temos 19 fábricas, sendo 18 no Brasil e uma na Argentina. Temos escritórios comerciais em 8 estados brasileiros, né? Mais na Europa e na América do Norte, e uma capacidade de produção anual de 2 milhões de toneladas de papel e 1,5 aí de celulose para o mercado. E aí, falando um pouquinho da Florestal, que é basicamente onde eu trabalho, né, onde tem o foco específico dessas aplicações de geotecnologia. Hoje nós temos uma central logística aí 24 horas, 7 dias por semana. Temos mais de 490 mil hectares de florestas plantadas de pinos, eucalipto e de nativas, né, conservadas. A Klabin aí trabalha muito no sistema de mosaico florestal. Temos um raio médio de transporte entre as fábricas e a floresta de 71 quilômetros. E mais como ritmo de curiosidade, a Klabin planta em média 90 árvores hoje por minuto, né? Então, a nossa operação vem crescendo, nós vemos de expansões consideráveis, e cada expansão dessa, ela depende de matéria-prima, depende de estratégia, depende de abastecimento dessas fábricas, né? Então, o ponto-chave aqui é como que a gente usa essa tecnologia para conseguir auxiliar em todo esse processo. E aí vem uma pergunta, né? A gente colocou uma pergunta aqui para provocar um pouco no sentido assim, como que a Klabin vem se preparando, né, para o uso das geotecnologias? O que a gente vem fazendo de tarefa de casa, né? E aí nós escolhemos dividir em 3 tópicos essa apresentação, que é fomentar e democratizar o uso da geotecnologia,
estabelecer uma base de informações robusta e colaborativa, e geotecnologias como base das estratégias e tomada de decisões. Então, são passos que a gente veio tomando, né, para chegar no cenário que a gente tem hoje. Estamos num cenário melhor, num cenário ideal? Não. A cada passo que a gente dá, tem novos para que a gente possa alcançar. Então, a gente deu o primeiro passo, que eu acho que é trabalhar muito a questão das apps, de democratizar a informação, trazer dados, né, para que a gente possa processar. E mais para frente eu vou falar um pouco do qual é o desafio, qual que é o próximo desafio que nós imaginamos, né? E aí quando a gente fala no item 2, que é fomentar e democratizar o uso das geotecnologias, nós montamos um pouquinho de uma arquitetura, um esquema de como hoje está distribuída nossas tecnologias, principalmente aqui focando duas linhas, que é as partes de apps, de mobilidade no campo, de capturar os dados do campo e trazer para o escritório, aproximar essa floresta do escritório, né? Como se a gente pudesse abrir a nossa janela do escritório e estar olhando a nossa floresta, né? Algo nesse sentido. E essas apps, como o Dashboard e os Web Maps, eles ajudam para que a gente possa visualizar os números, visualizar as informações coletadas, fotos, insumos que nós tivemos no campo, no escritório. Assim como também algumas edições básicas, informações que podem ser imputadas no próprio escritório. E aí, dentro desse contexto, nós conseguimos recentemente implantar o nosso porto, né? A gente sabe que isso tudo depende de uma infraestrutura de TI, então nós sabíamos que tínhamos algumas dificuldades internas para emplacar a tecnologia, fizemos uma construção de infraestrutura, o TI nos apoiou, construímos todos o pool de máquinas, né, nosso parque de máquinas, para sustentar o porto de forma robusta, né, para não ligar a chave e começar a dar travamento, e aí o cliente fala, não, mas não funciona a tecnologia, e às vezes acabar queimando a tecnologia, né? Então nós tivemos aí todo concentrado hoje no porto, alguma coisa no ArcGIS Online, tendo toda a nossa parte de WebGIS, todos os mapas concentrados em um único lugar, e aí todas as apps circulando isso, concentrando e jogando as informações aqui. Então, inicialmente, nós vamos começar falando um pouco sobre o Server 123. O que é o Server 123? Ele nasceu na necessidade de tirar aquele trabalho de papel, de ocorrências no campo, de visualização de animal, erosão, geada, aqui no sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, nós temos muito esse tipo de ocorrência, vento, por exemplo, todas essas ocorrências que tem no campo, a gente conseguir trazer para o escritório de forma mais rápida, dinâmica, com segurança, né? Às vezes nós tínhamos blocos de papéis em caminhonetes jogadas, se perdia relatos, na hora da digitação você perdia informação, e quando surgiu o server, a gente falou, nossa, é uma baita oportunidade de a gente colocar uma tecnologia aí para implementar em prática, em operação. E aí nós colocamos, e funcionou. Aos poucos as pessoas foram tomando gosto, porque você pode tirar uma foto, traz a informação para dentro do escritório, né? E aí toda a parte do server consegue fazer a identificação de animais no campo, consegue fazer toda a identificação, por exemplo, da geada, da intensidade, você consegue ver as fotos. Então, por exemplo, o que é uma cobra cascavel? Às vezes a pessoa não sabe o que é. Ele olha a foto e fala, não, é uma cascavel, ou uma cochara, ou assim por diante. Então, no papel, isso você não tinha essa dinâmica, não tinha essa flexibilidade de você identificar. Então, com o Survey, nos proporcionou isso, né? Então, você consegue ter mais riqueza do detalhe, tanto para o operador, quanto no escritório, né? Aí, quando nós passamos para o Explorer, que é a nossa plataforma, a primeira plataforma que nós usamos de app, né? Nós usamos lá desde 2018, se não me falha a memória, né? Finalzinho de 2018, 2019. A primeira tentativa ela foi frustrada porque a gente achou assim, não, vamos colocar todas as informações para atender o maior público possível. Só que a hora que a gente coloca muitas informações lá dentro, o que acontece? Ele começa a ficar pesado, o cara chega no escritório, ele quer ter um negócio que ele baixa o mapa e saia logo para o mapa, pro campo. E aí, quando você começa a demorar muito, o cara já fica impaciente, fala que a tecnologia não serve, dá erro, não consegue fazer download. E aí a primeira tentativa foi frustrada. E aí a gente começou a aproximar da operação. Falou, o que vocês querem no mapa? O que vocês veem legal no mapa? O que é interessante para vocês? E aí começamos a dividir. Colocamos um mapa específico para colheita, um mapa específico para silvicultura,
Dentro de cada operação, nós fizemos uma regionalização, região norte, região sul, leste, e aí cada um baixa a informação que condiz à área que ele trabalha, né? Então fica muito mais rápido, ele chega lá às 7 horas no escritório, faz o que tem que fazer, 7h10, 120, ele está saindo do escritório. Então, assim, em 5 minutos, em 2 minutos, ele consegue fazer um download do mapa mais atual possível, porque ele atualiza toda a madrugada, ele faz uma atualização desse mapa. Então, ele está disponível para ele, com as operações que foram executadas, informações, por exemplo, como tabela de produção, de inventário, qual é a declividade, pela questão de segurança, né? Você consegue ter todas as características daquele talhão. Então o Explorer ele ajudou muito isso, porque difundiu muito o mapa, né? Você acaba, hoje, praticamente todo colaborador da Klabin que trabalha em campo, ele tem o Explorer instalado, né? Então a gente conseguiu consolidar esse uso, né? E você pode ligar, desligar a informação, eu quero que o meu mapa fique mais leve, então eu vou tirar aquelas informações que para mim não servem. Então você dá opção para as pessoas para que elas possam ver o que elas querem e o que elas não querem. Né? Isso é muito bacana, você ter esse dinamismo, não é aquele PDF estático que você não interage com ele. Aqui não, aqui você tem uma interação, você clica, sabe a informação, sabe se é uma área de pesquisa, se não, se é uma área de investidor, por exemplo, e assim por diante. Aí você tem o mapa de silvicultura, se você fez uma formiga pré, se você fez uma roçada manual, se você passou um herbicida, então você consegue acompanhar as atividades dentro do mapa específico da silvicultura. Então você consegue deixar ele muito mais assertivo para a operação, você consegue deixar algo mais aderente à realidade da operação. E isso é muito bacana, e é um processo construtivo, não é aquilo que o pessoal do escritório acha, mas sim o que o pessoal do campo precisa. Então nós fizemos muito essa virada para que as tecnologias começassem a ser bastante difundidas, né? E isso traz uma riqueza de detalhe para a informação, né? Então isso é muito importante. Quando nós olhamos aí já num outro ponto, né? Então a gente coleta lá as informações com o survey, né? Temos o mapa que nos orienta no campo para chegar naquela área, naquele talhão, né? Para identificar qual talhão nós estamos, né? Aí nós temos a visualização desses dados no escritório, que aí nós passamos para os dashboards, né? Nesse caso que a gente colocou aqui como exemplo, são as áreas de ocorrência, que é aquilo que nós mostramos lá no survey. Já começa a conectar o survey com o painel do dashboard, mostrando aonde foi capturado cada ocorrência. E aí você coloca números macros, ó, quantas ocorrências nós tivemos esse mês, quantas ocorrências nós temos no total, por tipo de ocorrência, se foi na silvicultura, se foi na estrada, se foi na colheita, se foi da qualidade, e até a próprio mapa, né? Se o mapa está errado, o cara coloca lá, ó, tem um problema de cartografia, ó, essa estrada não está mapeada. E a gente começa a receber feedback e retroalimentar a nossa base de informação. Então, isso aqui é muito rico. A gente tem casos, por exemplo, que o pessoal eles não conseguem ficar sem esses painéis. Por exemplo, no caso lá do Explorer, teve um tempo que acabou que parou o servidor e os mapas não foram atualizados, né? Tinha fila de gente, sem mentira nenhuma, tinha fila de gente chegando lá, ó, como que eu faço? Eu não estou conseguindo baixar o mapa, não consigo ir para campo, não consigo ver as ocorrências, não consigo ver o mapa de ocorrências, preciso fazer as tratativas. Por quê? Porque aqui toda ocorrência, ela tem um dono. Então, por exemplo, tem um ponto focal. Estradas tem uma pessoa focal. Então, por exemplo, saiu uma ocorrência de estrada, de erosão. Vai para esse responsável. Então, o pessoal da ambiência entra aqui, vê que é de estrada e encaminha. A pessoa recebe o e-mail, ele clica, ele tem acesso a essa ocorrência que está aqui. Então, a gente começa a conectar todas as tecnologias. E aqui o interessante ele vai receber essa ocorrência, ele vai entrar aqui, vai olhar quantas ocorrências tem no nome dele, né? Dentro da área, por exemplo, de estradas, ele vai verificar as evidências, seja ela foto, seja ela um print do mapa, seja detalhes, às vezes eles colocam observação, ó, a erosão está na beira da estrada, dificultando o acesso à erosão, ela está limitando o acesso à RF, ao talhão, né? Então você pode clicar, por exemplo, na ocorrência, você clica nela no ícone ali, ele vai dar todas essas informações para o colaborador, por exemplo, aqui uma erosão formada pela chuva, né? Aí ele clica na foto, aparece o tipo da erosão, né? Aonde que a erosão está. Tem, por exemplo, casos que tem um atoleiro, que o ônibus, por exemplo, da silvicultura não consegue acessar, né? Então a frente não consegue atuar naquele talhão.
também é feito isso, coloca lá, ó, não, tem um atoleiro. E aí, N casos, por exemplo, placa derrubada na estrada, a placa tá caída, ó, por favor, substituir a placa. Esse foi o caso por exemplo, da silvicultura, né, que pede por cascalhamento, então o pessoal da estrada tem que ir lá fazer toda a parte tratativa. Ó, essa é a questão da placa, né, tem uma placa indicando que tinha uma curva e ela tá caída, ela tá lá no meio do mato. Então, esse tipo de coisa facilita muito como a gente vai dar a tratativa, que equipe que tem que ir para lá, como que vai ser feito todo esse trabalho. Né? Então, você deixa daquele papel estático, sem riqueza de informação, para algo dinâmico, né? Algo mais interativo e colaborativo, né? Integrado, todas as informações integradas, survey, dashboard e assim por diante. E aí uma outra perna lá no campo é o collector, né? Como que a gente traz essa informação, por exemplo, de linha, polígono, ao mesmo tempo você leva a base cartográfica, né? Igual é no Explorer, no caso aqui nós estamos mostrando um exemplo da geada, né? Então nós tivemos uma ocorrência de geada, por imagem de satélite, por sensoramento, nós identificamos se ela era severa, se não era, se era alta, média ou baixa. Então o pessoal foi no campo validar, então olhava lá, tá vermelho. Pô, tá vermelho mesmo, vamos tirar uma foto, ó, tá alto mesmo, foi uma alta intensidade, perdeu todas as folhas, né? E aí você consegue, depois que essa informação chega no escritório, falar assim, ó, nós temos X% da nossa área tá aderente, ó, temos uma assertividade de 90%. Então, tudo aquilo que a gente está falando que está vermelho, que teve um grande problema, realmente houve um sinistro daquela floresta no campo, né? Se perdeu aquela floresta, aí tem as decisões, se vai ser colhido ou não vai, você tem a localização geográfica, você tem as fotos com as evidências. Então, isso é muito importante dentro desse contexto, de fazer uma gestão operacional mais efetiva, de você conseguir nortear as operações de forma mais efetiva. Temos o mapa de relação com a comunidade, por exemplo. Né? Então, toda a parte de comunidade, aonde existe uma comunidade, qual é o polígono de abrangência dessa comunidade, aonde tem as capturas de água, por exemplo, para caminhão-pipa, para fazer umectação na frente das comunidades, que é muito importante. Imagine, passando o caminhão todo dia, Dona Maria vai lá, vai limpar a roupa, pendura no varal, passa um caminhão e joga pó. Né? Imagine o estresse que a comunidade tem com relação à companhia. Então, esse trabalho de relação com a comunidade, um trabalho socioambiental, você faz com que você direcione muito as ações de caminhão-pipa, onde tem água para o caminhão-pipa pegar água, aonde tem um ponto de apoio, por exemplo, um mercadinho da vila que pode ser fornecedor de água, de alimentação para os colaboradores no campo, e assim por diante. Então você consegue olhar a tua comunidade em torno. Então esse trabalho aqui é um trabalho que foi bem reconhecido pelo FSC, esse e o trabalho das ocorrências, porque você traz um pouco do que está acontecendo, dos problemas de campo dentro do escritório, e traz um pouco da comunidade, aonde ela está, para ajudar no planejamento, né? Na diminuição do impacto da operação da Klabin junto a essas comunidades, né? Você consegue fazer uma leitura completa do território, né? Então isso é muito importante dentro do conceito operacional. Isso ajudou muito no processo do Covid. Aonde estão nossas comunidades? Aonde a gente pode ter bloqueios? Aonde a gente pode entrar? Aonde não pode entrar? Que depois nós vamos mostrar um pouco mais para frente, né? Então, dentro do Collector nós temos isso, né? Então, conseguimos fazer todo esse trabalho. Também tem um trabalho muito importante de estradas, de executados de estrada. Então, aqui é uma estrada cascalhada, aqui não, aqui é uma estrada de terra, aqui nós fizemos bueiro, aqui nós executamos um virador. Então, ele pega a caminhonete e sai andando nessas estradas para trazer informação para o escritório. No escritório, todo o trabalho de fazer o planejado versus o realizado, ele ocorre para saber, está tendo aderência, não está, e até mesmo para atualizar a base cartográfica. E aí a última aplicação que nós trabalhamos dentro desse contexto foi o Quick Capture, que até o momento, até a pandemia, nós não tínhamos nenhum uso para ele, né? Nós queríamos aplicar ele, porém não sabíamos para quê, né? E aí quando surgiu o trabalho quando surgiu a questão do Covid, nós falamos o seguinte: por que a gente não pode mapear os pontos de parada para os caminhoneiros, né? Então, assim, muitas cidades fecharam, né, suas fronteiras, fecharam suas entradas, muitos estabelecimentos ficaram fechados, e aí como que nós daríamos o suporte para esses caminhões, né?
Porque o processo de desmobilização ou o processo de puxar a operação para mais próximo das unidades, ele tem um tempo. E desse tempo nós precisávamos dar o suporte para os colaboradores, né? E aí dentro do Quick Capture nós mapeamos, por exemplo, os pontos de parada, onde tinha banho, onde estava fechado, onde estava aberto, onde tinha ponto de comida aberto, onde tinha ponto de comida que não estava aberto, borracharia, ponto de parada e assim por diante. E gravava-se todo o percurso, né? Então, como ele vai piscando ali, ele vai gravando o percurso e você consegue selecionar com botões grandes, intuitivos, colocando esses pontos no trajeto. E aí isso deu como subsídio para a operação saber aonde tem apoio ou não, onde pode passar o caminhão ou não, né? Claro que ele foi usado pouco, porque no momento que a gente colocou ele como aplicação, começou a abrir todos os estabelecimentos começaram a voltar ao normal, mas a gente ainda conseguiu aplicar muito ele. Isso foi muito legal, né? Foi muito bacana porque a gente conseguiu, de forma rápida, achar uma tecnologia, né? Na hora que foi solicitado, em menos de 3 dias, nós tínhamos uma solução na mão. Por quê? Porque tinha todo esse conhecimento prévio nós já estávamos há 2 anos trabalhando com essas tecnologias, né? Não especificamente o Quick Capture, mas toda a parte de app da Azure. Então é fácil de você publicar, de você fazer todas as conexões com os dados e assim por diante. Então o Quick Capture foi uma forma de mostrar o quão rápido a gente consegue entregar um produto, assim como o mapa de dashboard que mais para frente nós vamos mostrar que fez todo o trabalho de planejamento e de gestão territorial para saber aonde estavam nossas operações. Então isso aqui foi uma ponta desse trabalho, dessa visão que nós tivemos, né? E aí isso fecha todo o nosso ciclo aqui de aplicações que nós utilizamos, né? E a cerejinha do bolo vai ser o Web Map, que nós vamos mostrar mais lá para frente. Então eu não mostrei ela agora, porque nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente como que nós juntamos todas as informações de survey, todas as informações do collector, toda a parte de localização, de gestão da informação cartográfica no Explorer, e as informações do Quick Capture em um único lugar, assim como outras informações cartográficas, em um único lugar para tomar decisão, para as gerências, diretoria, coordenações poderem trabalhar sobre aquele mapa. Ao invés de abrir o mapa na mesa em papel, que você tem que ficar atualizando todos os dias, imprimindo numa plotter, colocando na mesa. Imagine isso num home office, né? Gerando PDF pesado, aí muda essa cor, muda isso, tem que dar zoom, essa escala não tá boa. Não, você tem a informação ali, você consegue mudar muito rápido a cor, a simbologia, consegue publicar rápido, você consegue dar zoom, você consegue interagir, né? Isso que é muito importante dentro desse contexto. E aqui um pouco do que, do que nós temos de produtos, né? Aqui são os principais, então a gente tem ocorrência em campo, toda a qualidade florestal, questão de muda, a qualidade da muda no campo, toda a parte de segurança do trabalho, tem vários formulários de segurança do trabalho dentro do survey, medicina do trabalho e demandas em geral, até a manutenção, assim por diante. O collector com relação a comunidades, estradas, silvicultura, colheita, a prospecção de terras. Então, em 2019 a gente fez toda a parte de expansão, isso tudo dentro do collector, aonde estavam as informações, baixamos toda a base do INCRA, fizemos todo um trabalho de colocar uma base robusta para saber onde estão as propriedades, aonde está a informação. Então isso nos norteou muito, deu um diferencial muito grande, né? Com relação aos app builders, né, que são os mapas dinâmicos, você clicar, vira informação, né? A gente teve um trabalho pioneiro com a relação com a comunidade, depois mapas da logística, torre de controle, controle de edição, se foi editado ou não foi, prospecção, né, da parte da área comercial, a gente tem todos os dashboards que é apresentado para a diretoria, o Covid, né, nós conseguimos montar dentro dessa estrutura, o Quick Capture, que a gente foi aí com o trabalho de identificação de estabelecimentos e toda a base cartográfica da Klabin que está inserida no Explorer, né? Então a gente tem uma gama aí de projetos e esses são os principais, né? E aí quando a gente fala de todos esses dados vindo do campo, é muito dado, né? E aí como que a gente trabalha isso? Como que transforma isso em informação? E essa informação como subsídio para a tomada de decisão, né?
Então esse é o grande desafio daqui para frente. Como que nós vamos organizar, e a gente até tem falado com a imagem, falado assim, como que nós vamos tratar isso, como que nós vamos fazer com que os nossos dados tenham valor agregado. Porque o dado por si só, ele não tem um valor agregado. Você tem que transformar isso numa informação, fazer uma organização e criar uma visualização que seja intuitiva para as pessoas. Porque senão ela se torna complexa, pesada, ela não se correlaciona uma coisa com a outra, e ela é um dado parado, estocado, isso não começa a se conversar, né? E aí a gente fala assim, não, agora tem um novo desafio. Acho que a parte de app a gente superou. Agora, o que nós precisamos fazer? É mostrar essa informação, é usar uma inteligência artificial, um machine learning e assim por diante, que é tratar esse dado, transformar a informação e colocar isso na mesa de decisão. Isso é um ponto positivo dentro desse contexto de ter agora uma plataforma que subsidia o dado, a coleta do dado, e agora o processamento, né? E aí um pouco do que nós entregamos foi esse dashboard, onde nós concentramos todas as nossas operações, desde os caminhões que são feitos telemetria, então todo caminhão tem um sinal de rádio, e acompanha-se esse caminhão, tem um banco lá, SQL, a gente acompanha, o GEL vai lá, consegue conectar via serviço, busca essa informação, né? E aí os caminhões, a gente sabe se ele está vazio, se ele está carregado, então caminhões vermelhinhos, eles estão carregados, os caminhões verdes estão vazios, e você sabe qual é o prefixo, qual é a empresa, você tem a localização dos módulos, por exemplo, silvicultura usa o survey para atualizar a sua posição, a colheita usa GPS, então a gente conecta no banco da, da colheita e tira essa informação de localização dos módulos, das gruas, né, onde está a grua de carregamento, onde está nosso estoque, qual pátio ele está, qual é o volume, né? Quando a gente pensou assim, começou o Covid, o que nós vamos fazer? Vamos puxar nossa operação para perto, para não depender de viagem, estadia, alimentação fora, para dar segurança aos nossos colaboradores, né? Então esse trabalho foi muito interessante nesse sentido. Onde está nosso estoque próximo? Onde a gente pode consumir esse estoque, né? Onde que estão os hospitais? Todo aquele trabalho com as relações com as comunidades, toda aquela questão lá com o Quick Capture, de achar onde estavam pontos abertos, estabelecimentos, aonde estão as nossas comunidades que podem dar apoio, né? Quais são os pontos travados de estradas, de comunidades que não querem acesso nenhum, querem se isolar nesse momento de pandemia, cidades que estão com fronteiras fechadas. Então, tudo isso foi colocado aqui para que nas reuniões diárias de ação, né, de planejamento operacional, pudesse ser tomada a decisão em cima das informações que tem no mapa, né? Então você tem lá do lado direito mostrando quantos casos tinha naquele momento, quantas ocorrências de Covid, quantos já tinham sido curados, recuperados. Então a gente conseguiu juntar tudo em um único lugar, graças a essa experiência e todas essas plataformas que deram subsídio de entregar a informação, o dado para nós, para que a gente pudesse gerar essa informação. Então é um processo que você vai construindo aos poucos, mas que no momento que você tem uma crise, como foi a questão do Covid, a gente consiga entregar uma solução rápida, né? Isso aqui foi montado em 3 dias, né? Então é algo muito rápido para se elaborar quando você já tem as ferramentas na mão. É tudo feito por oportunidades, assim como o Survey com as ocorrências teve uma oportunidade e deu certo, o Explorer com a operação, localização da operação no campo, como eles se norteavam no campo, tudo tem sua maturação, o seu tempo para acontecer, né? E quando você está preparado para que ele aconteça, as coisas conseguem ser mais naturais, conseguem fluir de forma mais tranquila, né? Então, o aprendizado que nós tivemos foi muito nessa linha, né? De que às vezes a gente não tem uma solução, algo, uma aplicação para aquela tecnologia, mas eu preciso conhecer ela, preciso saber, porque a hora que aparecer uma ideia, a mais boba que seja, a gente está aqui, ó, não, mas eu tenho essa tecnologia, eu posso aplicar, eu posso te ajudar. E é onde a geotecnologia ganha valor agregado, né? Ela ganha visibilidade dentro de uma companhia. Isso foi muito importante para nós, né? Essa experiência que nós tivemos. Tem muita coisa para melhorar? Tem sim, tem várias coisas ainda para fazer. Mas a grande conquista dessa equipe, né, que trabalhou em cima disso aqui na Klabin, foi exatamente
esse ponto, né? De você conseguir ser rápido, ágil e com a melhor informação, né? Para que possa tomar uma decisão mais assertiva possível e com segurança, né? Segurança de abastecimento, segurança dos colaboradores e assim por diante. E aí um pouco do que a gente, como Klabin, tirou, né, com esse trabalho aí que nós fizemos dentro da crise, né, da pandemia, que foi uma visão territorial que possibilitou ver todas as nossas atividades, aonde elas estavam, de forma diária, a movimentação dessas operações e dessas atividades, a visão do número de casos, conectando com informações do Estado, fazendo todo um processo aí de atualização diária, de evolução desses casos, né? Olhar onde estão as unidades de saúde, hospitais, para dar suporte aos nossos colaboradores em caso de emergência, verificar os estabelecimentos que estavam abertos e fechados para apoio tanto dos caminhoneiros como das equipes no campo, e aonde estava o estoque da companhia, onde eu posso buscar madeira. Ah, se eu parar um módulo de colheita, eu tenho o estoque próximo para atender a fábrica, que é o mesmo produto que eu iria tirar lá a 300, a 400 quilômetros daqui. Então isso foi muito rico, né? E aí isso foi um dos nossos ganhos que nós tivemos dentro desse processo que nós fizemos aí, de estudar a tecnologia, de consolidar ela, de estar preparado para ter, no momento preciso, a informação, né? Então é basicamente isso que a Klabin queria mostrar um pouco, né, do que nós conseguimos, alcançamos com o uso da geotecnologia, assim, com parceria com a Imagem, com o Esri, né, dentro da plataforma. A gente vem trabalhando forte nisso, como eu comentei, e lá atrás a gente teve um insight nisso, e cada dia a gente vê que valeu a pena. Cada investimento de tempo, cada noite sem dormir para montar um servidor, para colocar um parque de máquinas compatível, a gente vê que vale a pena. Depois que as coisas começam a rodar, você começa a ver a integração entre as plataformas, consegue ver a informação pulsar na tela e a operação chegar e cobrar, oh, não tô conseguindo baixar o mapa lá, ó, tá vendo? Não está atualizando. Você vê que a pessoa está usando, você vê que aquilo é importante no dia a dia dela. E isso é muito gratificante para quem trabalha com isso aqui, né? Então, isso é muito bom. Acho que a equipe nossa aqui da Klabin, da parte de gel, toda a parte de SIG, cadastro, sensoramento, eles fizeram um ótimo trabalho nesse sentido. Então é isso, eu quero agradecer aí o Marlon, a Imagem, pela oportunidade que nos deram aí para apresentar um pouco do que nós estamos fazendo. Legal, Cleverson. Quero parabenizar vocês aí, todos da Klabin. Acho que deu para ver um pouquinho do que vocês têm feito e o quanto isso tem garantido a continuidade. Isso é muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns a todos vocês, né?